A constante busca pela sabedoria é o caminho menos percorrido, mas o mais gratificante em nossas vidas. Algumas coisas são como sementes, as plantamos em silêncio, longe de olhares curiosos, para que possam crescer e florescer sem interferência. É aí que entra a sabedoria dos estoicos. Eles nos ensinam a guardar, a cultivar dentro de nós mesmos, sem pressa de mostrá-la ao mundo. Os estoicos, grandes pensadores da história, sabiam que nem tudo deveria ser compartilhado. Valorizavam seus segredos, suas conquistas e suas lições, porque compreendiam que, ao revelar muito da verdadeira essência das coisas, elas poderiam se perder. Cada alegria e tristeza, cada lição e desafio, são peças da história que compomos, e se compartilharmos tudo sem pensar, talvez deixemos de viver profundamente. Assim como uma flor não cresce se for constantemente tocada, nosso crescimento também precisa de privacidade, de um espaço só nosso, onde olhamos para nossos erros e vitórias e decidimos como queremos avançar da melhor maneira possível. Então, quando não compartilhamos algo, não é para esconder, mas para proteger. O verdadeiro crescimento vem do equilíbrio entre o que mostramos e o que guardamos só para nós mesmos. Num mundo que adora exibir tudo o que pode, às vezes pode ser desafiador reconhecer e apreciar o que está por trás de nossas conquistas. Neste vídeo, discutiremos 11 assuntos que recomendamos que você mantenha para si mesmo. Todos são importantes, então fique ligado até o final do vídeo para descobrir por quê. 1. Não fale sobre suas conquistas. Imaginar mergulhar nas águas escuras e profundas da própria alma é como adentrar um reino misterioso e vasto, onde cada correnteza carrega segredos e cada profundidade guarda mistérios. Para os estoicos, essa jornada interior era equiparada a uma busca pela sabedoria e virtude, uma busca que não visava os triunfos externos, mas sim a compreensão e o aprimoramento constante do ser. Eles enxergavam cada desafio, cada luta, não como batalhas travadas em arenas públicas, mas como confrontos nos silenciosos cenários do espírito, onde a verdadeira batalha ocorre. Ao se absterem de discutir suas vitórias de forma ostensiva, os estoicos nos convidam a uma profunda reflexão sobre o ego e a vaidade. Para eles, a obsessão pelo reconhecimento externo pode erguer barreiras entre nós e a verdadeira virtude, transformando-se em grilhões que nos mantêm afastados do cerne do ser. Essa busca incessante por aplausos efêmeros, argumentavam, é um caminho repleto de desapontamentos, pois a verdadeira satisfação não reside na aclamação momentânea, mas sim na busca interior pela excelência moral e pela paz de espírito. Assim, ao invés de se perderem na busca por reconhecimento externo, os estoicos nos convidam a nos voltarmos para dentro, a explorar as profundezas de nossa própria alma em busca da verdadeira realização e contentamento. E nessa jornada de autoconhecimento e autotransformação, descobrimos que as maiores vitórias não são aquelas que conquistamos diante dos olhos do mundo, mas sim aquelas que alcançamos no silêncio do nosso próprio ser. O ensinamento dos estoicos ecoa como um farol de sabedoria em um mar agitado de incertezas. Eles nos lembram que a verdadeira grandeza não se mede pelo brilho passageiro da glória, mas sim pela transformação silenciosa que nutre os valores essenciais que sustentam uma sociedade justa e compassiva. Enquanto muitos buscam acumular riquezas materiais em cofres de metal frio, os estoicos nos convidam a investir na verdadeira riqueza, aquela que se encontra nas profundezas de uma alma equilibrada e serena, enriquecida com virtudes como justiça, compaixão e sabedoria. Em um mundo onde as vitórias são frequentemente celebradas com estrondo e as derrotas enfrentadas com desespero, os sábios estoicos nos ensinam o valor da aceitação serena diante dos altos e baixos da vida. Eles nos convidam a dançar em harmonia com as melodias imprevisíveis do destino, reconhecendo que, embora não tenhamos controle sobre todas as notas, podemos escolher a maneira como respondemos a elas. Nesse notável silêncio interior, encontramos uma poderosa escolha deliberada: comprometer-nos com a verdadeira grandeza, uma grandeza que se manifesta não na busca de reconhecimento pessoal, mas sim na dedicação ao bem-estar coletivo. Para os estoicos, a verdadeira majestade não é encontrada em tronos de ouro ou coroas reluzentes,
mas sim na integridade de uma vida vivida em consonância com os mais elevados princípios éticos. Eles nos legaram o entendimento de que a humildade, a sinceridade e a busca incessante pela sabedoria são os pilares essenciais de uma existência que transcende o efêmero e abraça a eternidade do legado moral. Assim, ao adotarmos esses ensinamentos atemporais, descobrimos que a verdadeira grandeza não está na busca de grandiosidade pessoal, mas sim na nobre missão de servir a OS e outros e deixar um mundo melhor do que encontramos. 2. Não fale sobre desafios não superados. Os passos ao longo do caminho estoico para a sabedoria e virtude eram muito mais do que simples progressões. Cada um carregava consigo um profundo significado. As deviações e obstáculos encontrados não eram apenas barreiras a serem superadas, mas sim oportunidades de crescimento e aprendizado. Cada desafio, por mais árduo que fosse, contribuía para esculpir a alma, moldar o caráter e revelar a verdadeira natureza da grandeza interior. Enquanto muitos buscavam triunfos visíveis, os estoicos reconheciam que eram as batalhas internas, muitas vezes invisíveis aos olhos alheios, que verdadeiramente testavam e fortaleciam a força interior de uma pessoa. Entretanto, por mais valorosas que fossem essas lutas interiores, os estoicos aconselhavam a não falar sobre desafios não superados. Essa aparente contradição revela uma profunda compreensão da natureza humana por parte dos sábios antigos. Eles reconheciam que o ego e o orgulho têm o poder de obscurecer nossa visão, tornando-nos cegos para a verdadeira virtude que reside em cada um de nós. A busca incessante por reconhecimento externo e elogios poderia de fato atuar como um véu que esconde nosso verdadeiro potencial e nos desvia do caminho da autenticidade e do crescimento interior. Assim, ao se absterem de falar sobre desafios não superados, os estoicos nos convidam a olhar para dentro de nós mesmos em busca da verdadeira realização e significado. Eles nos lembram que a grandeza não está na ostentação de vitórias passageiras, mas sim na humildade de reconhecer nossas fraquezas e na coragem de continuar lutando e crescendo, independentemente do reconhecimento externo. É essa jornada interior, livre das amarras do ego e do orgulho, que nos conduz à verdadeira virtude e à paz de espírito. Os estoicos, em sua busca pela verdadeira grandeza, transcendiam a superficialidade das conquistas que poderiam ser exibidas como troféus passageiros. Para eles, a verdadeira glória residia em atos que elevavam a humanidade, em gestos enraizados nos valores mais nobres, como justiça, generosidade e sabedoria. Enquanto muitos buscavam acumular riquezas materiais, os estoicos valorizavam a verdadeira riqueza, aquela que se manifestava no brilho do caráter moralmente correto e na serenidade de uma alma em paz. Central para essa compreensão estava a filosofia de amar o destino. Os estoicos não sucumbiam ao desespero diante da adversidade. Em vez disso, abraçavam-na com serenidade e aceitação. Eles compreendiam que o verdadeiro equilíbrio entre vitória e derrota não reside na busca incessante por sucessos externos, mas sim na capacidade de enfrentar as circunstâncias da vida com equanimidade, cientes de que o tecido da existência é tecido com fios de eventos muitas vezes além de nosso controle. Assim, enquanto o mundo ao seu redor muitas vezes se envolvia na busca frenética por reconhecimento e riqueza material, os estoicos optavam por um caminho diferente. Eles buscavam a verdadeira riqueza interior, aquela que se manifestava na integridade do caráter e na compaixão pelos outros, e ao fazê-lo, deixaram para trás um legado de serenidade, sabedoria e coragem, que continua a inspirar e guiar aqueles que buscam uma vida de significado e autenticidade. 3. Não fale sobre suas boas ações. Os estoicos compreendiam a verdadeira essência da bondade como uma luz suave e discreta, semelhante à chama de uma vela que ilumina suavemente uma sala escura. Essa metáfora ressoa profundamente com a maneira como eles entendiam e praticavam a generosidade. Para eles, a verdadeira generosidade não precisava ser proclamada em praças públicas ou anunciada em alto e bom som do topo das montanhas. Ela deveria emanar de um desejo genuíno de fazer o bem, sem esperar elogios ou recompensas em troca.
Essa perspectiva pode parecer estranha em uma cultura que muitas vezes valoriza a autopromoção e a ostentação das boas ações. No entanto, os estoicos compreendiam profundamente os perigos de transformar a bondade em um espetáculo. Eles entendiam que, ao exibir constantemente nossas boas ações e buscar reconhecimento público por elas, corremos o risco de desvirtuar o propósito original da generosidade, tornando-a mais sobre nós mesmos do que sobre os beneficiários reais de nossas ações. Ao invés disso, os estoicos nos lembram da importância de praticar a bondade de forma discreta e desinteressada, permitindo que ela brilhe suavemente em nossas interações diárias, sem a necessidade de aplausos ou reconhecimento externo. Essa abordagem silenciosa da generosidade não apenas preserva sua integridade, mas também fortalece os laços de compaixão e empatia em nossa comunidade, criando um ambiente de apoio mútuo e cuidado genuíno. Portanto, ao adotarmos essa perspectiva estoica sobre a bondade, podemos nos conectar mais profundamente com os outros e encontrar uma verdadeira realização em fazer a diferença, mesmo que seja de forma discreta e silenciosa. Cada ato altruísta realizado pode se tornar uma busca pelo calor fugaz dos aplausos, se nos deixarmos levar pelo desejo de reconhecimento público. No entanto, ao mantermos nossas boas ações no manto do anonimato, criamos um espaço sagrado de reflexão e introspecção. Esse momento de conexão íntima conosco mesmos nos permite questionar se nossas ações foram genuínas, ou se foram motivadas por outros interesses. Essa autoanálise secreta se torna um catalisador poderoso para a melhoria pessoal, pois nos convida a examinar nossas motivações mais profundas e a nos comprometermos com uma autenticidade maior em nossas interações com o mundo. No cerne da filosofia estoica estava a crença profunda de que a verdadeira bondade não busca os holofotes. Ao contrário, ela se manifesta em atos de compaixão, muitas vezes silenciosos e autênticos. Essa sabedoria atemporal nos envolve com sua essência, lembrando-nos de uma verdade fundamental. Frequentemente, o maior ato de bondade é aquele oferecido sem esperar nada em troca. É nesses momentos de doação desinteressada que descobrimos a verdadeira beleza e nobreza do espírito humano. Ao praticarmos a bondade de forma discreta e autêntica, transcendemos as limitações do ego e nos conectamos mais profundamente com o âmago de nossa humanidade. Através desses pequenos gestos de generosidade, criamos uma teia de compaixão que envolve e nutre a todos nós. Portanto, ao adotarmos a filosofia estoica da bondade silenciosa, não apenas nos beneficiamos pessoalmente, mas também contribuímos para a criação de um mundo mais amoroso e solidário para todos. 4. Não fale sobre seus ressentimentos. Certamente a sensação de estar envolto em uma teia de emoções amargas, onde cada fio é um ressentimento persistente, é algo que muitos de nós já experimentamos em algum momento de nossas vidas. A sabedoria temporal do estoicismo nos convida a uma profunda reflexão sobre o peso invisível do ressentimento e como ele pode nos aprisionar. Para os antigos filósofos estoicos, nutrir ressentimentos era como carregar uma âncora que impedia o espírito de navegar livremente pelas águas da vida. Esses sentimentos de amargura e rancor não apenas nos mantêm ligados ao passado, mas também nos impedem de viver plenamente no presente e de abraçar o futuro com serenidade e esperança. No entanto, os estoicos nos convidam a considerar um caminho menos percorrido, um caminho marcado pelo perdão e pela compreensão. Eles nos lembram que, embora possamos não ter controle sobre as ações dos outros, temos o poder de escolher como responder a essas ações. Escolher o perdão não é apenas um ato de generosidade para com os outros, mas também um ato de autolibertação. Ao deixarmos de lado os ressentimentos e praticarmos o perdão, libertamos nosso próprio espírito do fardo do passado e abrimos espaço para o crescimento, a cura e a renovação. Por trás dessa perspectiva histórica, encontramos um foco inabalável na virtude e no autocontrole. Os estoicos entendiam que a verdadeira liberdade interior não está em controlar as circunstâncias externas, mas sim em dominar nossas próprias reações a essas circunstâncias. Ao cultivarmos a virtude do perdão e do autocontrole,
Fortalecemos nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida com serenidade e dignidade. Portanto, ao invés de permitirmos que o ressentimento nos consuma, podemos escolher trilhar o caminho do perdão e da compreensão. Nesse caminho, encontramos não apenas a libertação do passado, mas também a possibilidade de um futuro mais luminoso e cheio de esperança. O peso de um fardo nas costas, carregado por um longo tempo, é uma experiência que muitos de nós conhecemos muito bem. Sentir o cansaço, a exaustão e o ressentimento que acompanham esse fardo é como estar preso por correntes invisíveis, que limitam nossa liberdade e perturbam nossa paz interior. É interessante perceber que, muitas vezes, o ressentimento surge de mal-entendidos e pode nos aprisionar em um ciclo de amargura e negatividade. Os estoicos, com sua sabedoria milenar, nos encorajaram a olhar além das aparências e buscar entender as origens das ações dos outros antes de julgá-las. Eles nos lembraram que o perdão não é apenas um gesto altruísta, mas também um ato de profunda sabedoria que nos liberta das correntes do ressentimento e da raiva. Pois essas emoções, quando alimentadas, consomem nossa tranquilidade e bem-estar, como chamas envenenadas que queimam em nossos corações. Por outro lado, ao escolhermos o caminho do perdão e da compreensão, encontramos um oásis de serenidade e paz em meio à tempestade emocional. Guiados pela sabedoria estoica, compreendemos que o perdão é a chave para nossa própria liberdade interior. Ele se torna um farol que nos guia através das turbulentas águas da vida, oferecendo-nos refúgio seguro no porto da serenidade. Ao abraçarmos essa importante lição, descobrimos que às vezes a maior força está em deixar ir, em nos libertarmos das correntes do passado e navegarmos em direção a um horizonte de compreensão e paz. O perdão não é apenas um presente que oferecemos a outros, mas também uma dádiva que nos concedemos a nós mesmos, permitindo-nos seguir em frente com leveza de espírito e gratidão no coração. 5. Não fale sobre seus sonhos mais profundos. Imaginar uma semente rara e delicada na palma da mão é como contemplar nossos sonhos mais íntimos e aspirações mais fervorosas. Essas são preciosidades que exigem proteção contra os ventos fortes e as tempestades que podem ameaçar seu crescimento. Os estoicos, com sua sabedoria milenar, oferecem uma resposta a esse dilema. Para eles, nossos objetivos e sonhos são como essas sementes preciosas destinadas a serem plantadas nas profundezas férteis de nossas almas, longe das tempestades das opiniões e críticas alheias. Quantas vezes já testemunhamos a chama de um sonho se extinguir prematuramente quando exposto ao frio do ceticismo ou ao calor do ridículo? Dentro da filosofia estoica, a autossuficiência é celebrada como uma joia inestimável. Os estoicos compreendiam que a verdadeira sabedoria e realização não são troféus a serem exibidos diante dos outros, mas sim um poço interno do qual sempre se pode beber. Ao cultivarmos essa autossuficiência interior, fortalecemos nossa capacidade de nutrir e proteger nossos sonhos mais profundos, independentemente das opiniões externas. Em um mundo que muitas vezes valoriza mais a aprovação externa do que a autenticidade interior, os estoicos nos lembram da importância de confiar em nossos próprios recursos e intuições. Eles nos incentivam a encontrar a coragem para seguir nossos próprios caminhos, mesmo que isso signifique caminhar contra a maré. Portanto, ao abraçarmos a sabedoria estoica, descobrimos que nossos sonhos mais profundos e aspirações mais fervorosas são tesouros que merecem ser protegidos e cultivados com carinho. Eles são os pilares de nossa identidade e propósito, guiando-nos em direção a uma vida de significado e autenticidade. E ao nutrirmos esses sonhos dentro de nós mesmos, encontramos uma fonte perene de inspiração e motivação, capaz de nos sustentar nos momentos de desafio e incerteza. A busca por aprovação externa muitas vezes é um labirinto complexo que nos leva longe de nossos verdadeiros propósitos e significados. Dentro das correntes da filosofia estoica, encontramos uma bússola sábia que nos orienta na navegação de nossas ambições e aspirações. Os estoicos compreendiam profundamente a importância da humildade e do equilíbrio na busca de nossos objetivos mais grandiosos. Enquanto a ambição saudável impulsiona nossos esforços em direção à realização,
A arrogância, por outro lado, pode nos cegar para as realidades mais profundas da vida. Ao escolher o silêncio sobre nossos grandes objetivos, os estoicos não demonstravam timidez, mas sim uma sabedoria refinada que reconhecia a necessidade de caminhar com humildade. Eles entendiam que a ostentação e o alarde muitas vezes obscurecem a verdadeira essência de nossas realizações. Em vez de gritar nossos sonhos do topo das montanhas em busca de reconhecimento efêmero, os estoicos nos convidam a protegê-los com zelo, a cultivá-los com cuidado e a testemunhar seu florescimento em uma glória silenciosa e majestosa. Essa abordagem reverente a nossos objetivos mais profundos é mais do que um simples ato de modéstia. É um lembrete poderoso da força que reside dentro de cada um de nós. Os estoicos nos ensinam que os tesouros mais preciosos são muitas vezes aqueles que guardamos apenas para nós mesmos, onde encontramos um espaço sagrado para nutrir nossas paixões e perseguir nossos sonhos com uma determinação silenciosa e inabalável. Portanto, ao seguir o legado estoico, somos convidados a abraçar a jornada interior rumo à autenticidade e à realização. Em um mundo inundado pelo barulho das realizações vistosas, encontrar significado e propósito em nossa própria quietude interior é uma virtude que ressoa além das eras, um eco eterno da sabedoria estoica que continua a iluminar o caminho da verdadeira grandeza humana. 6. Não fale sobre seus próximos passos. Os estoicos adotavam uma abordagem semelhante à de um mestre de xadrez, movendo suas peças silenciosamente enquanto seus oponentes tentavam decifrar seus próximos movimentos. Essa estratégia não era apenas uma questão de jogo, mas uma filosofia de vida fundamentada na compreensão profunda da natureza humana e das complexidades das interações sociais. Eles reconheciam que, ao revelar cada passo de suas vidas, estariam sujeitos a ventos caprichosos do julgamento externo, frequentemente carregados de críticas, inveja e até intenções maliciosas. No cerne da filosofia estoica reside a virtude da autossuficiência, a ideia de que nossa verdadeira força não vem da aprovação ou aplausos dos outros, mas sim do fortalecimento do nosso núcleo interno de confiança e autenticidade. Ao manterem suas estratégias de vida para si mesmos, os estoicos não estavam apenas ocultando seus planos, estavam protegendo sua integridade e fortalecendo sua determinação. Eles entendiam que a verdadeira grandeza não reside na exposição pública de nossos objetivos e planos, mas sim na execução silenciosa e implacável desses planos, independentemente das marés de opinião que fluem ao seu redor. Essa abordagem discreta e cautelosa dos estoicos nos ensina a valorizar a sabedoria do sigilo e a importância de proteger nossos próprios interesses e aspirações. Ela nos lembra que nem todas as batalhas precisam ser travadas publicamente e que às vezes o maior triunfo é alcançado quando mantemos nossos movimentos estratégicos para nós mesmos, revelando-os apenas quando o momento é oportuno. Portanto, ao seguir o exemplo dos estoicos, somos incentivados a cultivar nossa própria força interior, confiando em nossa própria sabedoria e discernimento para guiar nossos passos, independentemente das opiniões externas. E ao fazê-lo, encontramos não apenas uma sensação de paz e autenticidade, mas também uma poderosa fonte de força e resiliência que nos permite enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. A humildade é uma qualidade sutil, mas profundamente significativa, que os estoicos fervorosamente defendiam como parte fundamental de uma vida bem vivida. Eles reconheciam que revelar estratégias grandiosas poderia facilmente ser interpretado como um sinal de arrogância, um anúncio triunfante de superioridade sobre os outros. Portanto, ao optarem pela discrição, encontravam um equilíbrio delicado entre ambição e humildade, garantindo que seus passos fossem firmes, mas não presunçosos. Essa abordagem revela uma rica perspectiva sobre o valor do sigilo dentro da tradição estoica. Para os estoicos, proteger seus objetivos não era apenas uma estratégia prática, era uma forma de fortalecer seu próprio ser e honrar sua autossuficiência. Em um mundo onde a validação externa muitas vezes parece ser a moeda corrente, os estoicos nos convidam a olhar para dentro, encontrar nossa própria bússola interna
e seguir nosso próprio caminho com confiança e sabedoria. Ao abraçarmos essa visão estoica, somos inspirados a cultivar uma humildade autêntica, que não é uma negação de nossas habilidades ou aspirações, mas sim um reconhecimento sincero de nossa humanidade compartilhada e da complexidade da vida. Encontramos a coragem de seguir nossos sonhos com determinação, enquanto permanecemos conscientes das limitações de nosso conhecimento e das incertezas do futuro. Portanto, ao adotarmos essa abordagem equilibrada à vida, descobrimos não apenas uma fonte de força interior e resiliência, mas também uma conexão mais profunda com nosso próprio eu e com o mundo ao nosso redor. E ao fazer isso, seguimos o exemplo dos estoicos, caminhando com humildade e integridade em direção a uma vida de significado, propósito e autenticidade. 7. Não fale sobre suas dúvidas e incertezas. Na jornada estoica rumo à autossuficiência e sabedoria, o princípio do silêncio sobre as dúvidas e incertezas assume um papel central. Ao invés de permitir que as dúvidas se espalhem como ervas daninhas, a mente estoica se assemelha a uma vasta floresta, onde cada árvore representa uma dúvida e cada sombra uma incerteza. Dentro dessa paisagem interior, em vez de proclamar suas hesitações para o mundo, o estoico escolhe a introspecção silenciosa. Ele se volta para dentro buscando respostas dentro de sua própria alma. Este paradigma nos convida a reconhecer que a confiança não é uma exibição pública, mas um farol interno que ilumina nosso caminho. Em vez de expor constantemente nossas dúvidas ao mundo, o estoico compreende que tal ação é como submeter um farol a uma chuva torrencial. Corre-se o risco de extinguir sua luz. Em vez disso, ele encontra a solidez necessária para não ser influenciado pelas opiniões e julgamentos alheios. Além disso, a metáfora da floresta estoica pode ser expandida para ilustrar como, ao nos aprofundarmos em nossas próprias questões internas, encontramos uma diversidade de árvores, cada uma representando diferentes aspectos de nossas dúvidas e incertezas. Algumas dessas árvores podem ser raízes profundamente enraizadas de crenças arraigadas, enquanto outras podem ser arbustos de incertezas momentâneas. Ao enfrentar essa paisagem interna, o estoico se torna um hábil navegador, aprendendo a contornar os obstáculos e a abraçar a jornada rumo à sabedoria e autenticidade pessoal. A modéstia, uma virtude frequentemente vista como uma qualidade externa, na verdade, desempenha um papel crucial como um escudo protetor para o espírito. Enquanto muitos podem considerá-la como uma forma de humildade perante os outros, seu verdadeiro valor reside na sua capacidade de preservar a dignidade interior. Em um mundo repleto de incertezas e turbulências, suportar todas as dúvidas indiscriminadamente pode erodir a alma, deixando-a despojada de sua essência. Assim, é essencial discernir com sabedoria quando e com quem compartilhar nossas vulnerabilidades. Enquanto o clamor do mundo externo muitas vezes parece oferecer soluções imediatas, a verdadeira sabedoria estoica nos lembra da importância do silêncio e da introspecção. Dentro das câmaras silenciosas do coração e da mente, encontramos um santuário de reflexão profunda onde as respostas para as perguntas mais profundas ecoam. A prática de abrigar certas incertezas, longe do olhar público, permite-nos nutrir uma conexão mais íntima com nossa própria essência. Ao invés de se sentir pressionado a proclamar todas as dúvidas e incertezas, a jornada estoica nos convida a mergulhar na tranquilidade do silêncio, onde a modéstia e a introspecção nos acompanham como guias confiáveis. Nesse contexto, a sabedoria estoica emerge como uma voz sussurrante de conselhos preciosos, mesmo nos momentos mais turbulentos da dúvida. Não é necessário gritar para o mundo nossas incertezas. Ao contrário, ao abraçar o silêncio e a reflexão interna, encontramos uma rota segura através da densa floresta de incertezas que permeia nossas vidas. Assim, guiados pelo farol interno de nossa própria confiança e compreensão, descobrimos o poder transformador da reflexão silenciosa e da confiança interna legada pelos estoicos. 8. Criticar os outros é como jogar pedras em um lago calmo, criando ondulações que perturbam a serenidade da água. A metáfora de criticar os outros como jogar pedras em um lago calmo
perturbando sua serenidade, oferece uma poderosa reflexão sobre a abordagem estoica em relação às interações humanas. Os estoicos, com sua profunda compreensão da natureza humana, reconheciam que se envolver em julgamentos e críticas era não apenas infrutífero, mas também contraproducente. Ao invés de desperdiçar energia preciosa em questões além de sua esfera de influência, os estoicos escolhiam estender uma mão em vez de apontar dedos. Eles abraçavam a empatia e a compaixão, compreendendo que cada indivíduo carrega consigo um universo de experiências internas e externas, lutas e triunfos, alegrias e dores. Essa perspectiva enriquecida os capacitava a reconhecer a humanidade compartilhada em todos nós. Criticismos superficiais e julgamentos precipitados eram vistos como uma falha em apreciar a profundidade e a complexidade da condição humana. Em vez de diminuir o outro, os estoicos procuravam compreendê-lo, reconhecendo que cada pessoa é um capítulo único em uma história vasta e intrincada. Essa abordagem não apenas nutria relacionamentos mais significativos, mas também fomentava um senso de conexão e compreensão mútua, essenciais para uma vida verdadeiramente enriquecedora. Os estoicos não apenas compreendiam os efeitos corrosivos da crítica, mas também reconheciam que, ao invés de construir pontes, ela muitas vezes erguia paredes, criando barreiras entre as pessoas e minando a busca pela tranquilidade e harmonia. Nesse sentido, eles abraçavam a filosofia de que palavras ásperas e julgamentos precipitados não eram caminhos para a paz, mas sim para a discórdia e a divisão. A mensagem atemporal da sabedoria estoica ressoa ainda hoje. Devemos ser guardiões diligentes de nossas palavras e pensamentos. Em vez de fixar nossos olhos nas falhas alheias, somos instigados a direcionar nosso olhar para nosso próprio reflexo, buscando constantemente o crescimento e a virtude pessoal. Num mundo onde a crítica muitas vezes é lançada com facilidade e rapidez, os ensinamentos estoicos nos desafiam a abraçar a compreensão, a aceitação e a bondade como princípios fundamentais de nossa interação com os outros. Nessa jornada de autoaperfeiçoamento, os estoicos nos incentivam a ser agentes de mudança positiva, lançando pedras de empatia no lago da humanidade. Ao fazê-lo, somos capazes de apreciar as ondas de positividade e conexão que essas ações geram, criando assim um ciclo virtuoso de compaixão e crescimento mútuo. 9. Não fale sobre seus momentos de solidão. A abordagem estoica em relação à solidão oferece uma perspectiva profunda sobre o valor da quietude interior em um mundo que muitas vezes valoriza a constante estimulação e interação. Enquanto a sociedade moderna tende a associar a solidão com um vazio a ser preenchido, os estoicos encontravam nela uma fonte de força e introspecção. Para os estoicos, a solidão não era vista como um estado a ser evitado, mas sim como um santuário onde a mente podia dançar livremente, desvinculada das influências e opiniões externas. Em vez de se sentirem isolados durante esses momentos de reclusão, eles se sentiam conectados a um vasto universo interno, rico em insights e reflexões profundas. Foi nesse espaço de quietude que os pensamentos mais significativos emergiam, não contaminados pelo ruído incessante do mundo exterior. Numa era em que a validação nas redes sociais muitas vezes dita nossas interações e prioridades, a filosofia estoica nos desafia a repensar essas noções. Ao nos distanciarmos da necessidade constante de exposição e aprovação externa, descobrimos um espaço sagrado onde a alma pode encontrar paz e renovação. É nesse profundo silêncio que somos capazes de sintonizar com a melodia de nossa essência, uma canção que não precisa ser compartilhada, mas apenas vivenciada em sua pura e verdadeira essência. 10. Não fale sobre lições não aprendidas. A filosofia estoica oferece uma visão profunda sobre como encaramos nossos erros e falhas, desafiando a narrativa predominante de que devemos ocultar nossas fraquezas e projetar apenas uma imagem de perfeição. Em vez disso, os estoicos nos convidam a abraçar nossos erros não como sinais de fraqueza, mas como oportunidades preciosas para o autodesenvolvimento e o crescimento pessoal. Em nossa sociedade contemporânea, muitos de nós sentimos a pressão de exibir apenas nossos triunfos e ocultar nossas derrotas. No entanto,
Os estoicos nos mostram uma abordagem diferente, uma que reconhece a profundidade e a riqueza que podem surgir da aceitação de nossas próprias falhas. Ao escolher manter nossas lições não aprendidas em particular, não estamos fugindo de nossas responsabilidades ou nos escondendo de nossos fracassos, mas sim nos protegendo para um processo profundo e íntimo de reflexão. Cada erro para os estoicos não representava um beco sem saída, mas sim o começo de um novo capítulo na jornada em busca da virtude e da sabedoria. Assim como um artista transforma um erro em uma parte crucial de sua obra, os estoicos transformavam suas falhas em bases sólidas para o crescimento pessoal. Num mundo onde o compartilhamento excessivo e a exposição são comuns, a postura estoica nos recorda do valor da introspecção e da dignidade do silêncio. É nos momentos de reflexão profunda e reservada que encontramos as verdadeiras oportunidades de crescimento e autoaperfeiçoamento, honrando assim o legado da sabedoria estoica. 11. Não fale sobre seus planos mais profundos. A compreensão de que não há necessidade de gritar seus planos para o mundo é uma arma poderosa. Os estoicos entenderam algo que muitos de nós esquecem, que a discrição não é uma fraqueza, mas uma força. Para eles, cada plano ou objetivo era como uma semente delicada que precisava ser cuidada e protegida. Ao evitar a exposição prematura desses planos, eles garantiam que tinham o ambiente ideal para crescer e florescer, longe das tempestades de dúvida, inveja ou escrutínio público. Hoje, em uma era de excesso de exposição, onde cada movimento é documentado e compartilhado, a filosofia estoica nos convida a repensar como lidamos com nossas ambições. Ela nos mostra que o verdadeiro poder muitas vezes reside no que é mantido em segredo, não porque somos evasivos, mas porque reconhecemos a importância de nutrir nossos sonhos em um ambiente seguro. O silêncio para os estoicos não era vazio, era cheio de possibilidades e esperança. Era o solo fértil onde seus sonhos poderiam crescer sem serem perturbados. Assim, em meio ao caos de nossa era moderna, talvez possamos encontrar inspiração nesses antigos sábios. Ao proteger nossos planos mais profundos, permitimos que eles se desenvolvam em seu próprio ritmo, livres de interferências. E ao fazer isso, podemos descobrir a verdadeira magia, não no que declaramos ao mundo, mas no que alcançamos silenciosamente nos recessos de nossa determinação. Obrigado por assistir. Seu apoio é essencial para continuarmos compartilhando conhecimento e inspiração com todos. Se você tiver sugestões de conteúdo para futuros vídeos, por favor, deixe-os nos comentários. Valorizamos sua contribuição e ela nos guia em nossa missão de trazer conteúdo cada vez mais rico e impactante. Aqui está um vídeo discutindo hábitos anti-estoicos que devem ser removidos da sua vida. Assista e me diga o que você acha.